Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí operando maravilhosamente nas nossas vidas e que nós possamos louvar, engrandecer e magnificar ao nome do nosso Rei. Amém? Glórias a Deus. É um bom momento para nós estarmos nos colocando na presença do Senhor, do autor e consumador da nossa fé. Ele que vive, ele que reina para todo sempre. Nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Então, um momento assim ímpar nós temos para estar louvando, para estar engrandecendo, para estar magnificando, aleluia, a esse Deus que cuida de nós. Então, vamos estar orando, vamos estar clamando a Ele, colocando a nossa vida no altar. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, nós te agradecemos, ó Pai, pela noite de sono, nós te agradecemos, ó Pai, pela nova oportunidade que temos, ó Pai, de, aleluia, estar experimentando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, mais um final de semana, Pai, e que nesse sábado, ó Pai, nós venhamos, ó Pai, continuar te louvando, continuar te engrandecendo. O Senhor é lindo, ó Deus, o Senhor é aquele que tem feito com que, aleluia, as maravilhas do Senhor se acheguem até a mim, até a minha família, até os meus amados irmãos e irmãs. Então, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nesse momento, ó Pai, aleluia, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, aleluia, diante do Senhor, para que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a cada um de nós nas tuas mãos, ó Pai, e fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, crescer na tua graça, Senhor Deus, no teu conhecimento. Que nós venhamos, ó Pai, experimentar, Senhor Deus, aleluia, do teu sobrenatural, que nós venhamos experimentar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, essa comunhão, Senhor Deus, salvífica com o Senhor, essa comunhão, Senhor Deus, que só nos faz bem. Então, Pai, esteja, Senhor Deus, nos tomando. Esteja, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, no íntimo, ó Pai, esteja falando no profundo, ó Pai. Só o Senhor para fazer, Senhor Deus, infinitamente mais. Só o Senhor para, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, operando, ó Pai. Além, Senhor Deus, aleluia, do que nós podemos, ó Pai, aleluia, imaginar. Então, Deus de Israel, nós, aleluia, queremos estar, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, envolvidos, ó Pai, com teu Santo Espírito, ó Pai. Nos direciona, Senhor Deus, aleluia, ao melhor caminho. Esteja, Senhor Deus, nos levando, Senhor Deus, a pastos verdejantes, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as águas tranquilas, ó Pai. Aleluia, por amor do teu nome. Então, Senhor Deus, não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, nos afastar do Senhor. Não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos nos ausentar, mas que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, diariamente, Senhor Deus, junto a Ti, Senhor Deus, clamando, ó Pai, e colocando, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, a Tua boa mão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai, curando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, muitos, ó Pai, se encontram enfermos, ó Pai, muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, em situações dificílimas, Pai, mas o Senhor é Deus quem opera, o Senhor é Deus quem faz, Senhor Deus, infinitamente mais. Então, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, meus amados irmãos e amigos, ó Pai, toma, Senhor Deus, os nossos pastores, ó Pai, toma a liderança, a membresia, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja fluindo, Senhor Deus, da Tua presença inefável, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça com que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, via, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, ó Pai, sendo, Senhor Deus, liberada, Senhor Deus, ó Pai amado, através, Senhor Deus, da cura, através, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai do pão, Senhor Deus, que cai do céu, através, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, de conversões, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, através, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de unidade, ó Pai, de comunhão, Senhor Deus, dentro dos lares, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, de estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos oferecendo, Senhor Deus, ao Senhor, ó Pai.
Então, Pai amado, Pai querido, nós, aleluia, Senhor Deus, clamamos ao Senhor para que as tuas bênçãos, ó Pai, inefáveis, ó Pai, estejam sobre nós, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos, ó Pai, a nós, ó Pai. E faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre cada um de nós. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra com a tua unção, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que o teu grande amor, ó Pai, que o teu grande poder, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, vem estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, sobre nós. Deus de Israel, guarda-nos, ó Pai, protege-nos, ó Pai, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, da tua gloriosa unção, Senhor Deus, sobre cada um, ó Pai. E nós venhamos, ó Pai, a cada dia ser transformados, ó Pai, pela renovação, Senhor Deus, do vosso entendimento. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja clamando por nós, ó Pai, com gemidos, ó Pai, inexprimíveis, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, protege, Senhor Deus, guarda, livra do mal. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós, aleluia, nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos, ó Pai, para que o teu poder, ó Pai, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, esteja operando também, aleluia, na vida de sua família. Um bom final de semana para a senhora também, um bom final de semana para os meus amados irmãos e amigos também, que nos acompanha pelo Kawai. Que Deus esteja aí maravilhosamente derramando da sua graça, derramando da sua unção, derramando do seu sobrenatural, que nós venhamos sentir, que nós venhamos ver, aleluia, a operação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, um tempo assim adorável, né? Um tempo assim magnífico que nós temos para estar na presença do grandioso Deus de Israel. Ele que vive, Ele que reina para todo sempre na minha vida, na sua vida. E nós temos a alegria da salvação, dessa presença magnífica do nosso Deus, dessa presença inefável. Então, vamos estar sendo operosos, né? Segundo tudo aquilo que Deus tem aí nos instruído, tudo aquilo que Deus tem aí feito de maravilhas para conosco, e nós temos aí um imenso prazer de estar aí sendo verdadeiramente usados pela presença desse Deus que tudo pode. Então, é mais um sábado, é mais um momento que nós temos para estar aí abrindo os nossos corações, é mais um momento que nós temos para, aleluia, colocar a nossa vida no altar diante do Senhor. Amém? Então, que venhamos aí nos instruir, segundo as suas mãos potentes, segundo tudo que Ele tem, aleluia, para falar comigo, para falar contigo nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? Então, mais uma vez, eu quero aqui estar sendo operoso na mão do Senhor. Eu quero trazer o aprendizado, né? Que nós vamos estar aí, como se diz assim, bebendo, comendo dessa palavra. E hoje nós temos mais um livro, o qual representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu quero compartilhar com os meus amados irmãos. Hoje nós estamos trabalhando no livro de Miqueias, amém? Livro de Miqueias. Então nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Pastor Carlos Salles, que vos fala, responsável e também idealizador dessa obra. O texto bíblico, conforme eu já disse, é o texto bíblico de Miqueias, capítulo 1. Reflexão em Miqueias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o mensageiro
dos pés formosos. A data de hoje é data de 21 de janeiro de 2023, amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado aí também 2 links, dos meus YouTubes, e peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Tenho também os cultos, presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que seja um tempo de bênção, esse tempo que nós temos aí para estar adorando, para estar buscando ao nosso Deus, que Ele venha falar aos nossos corações e que nós venhamos estar sedentos à voz do seu Santo Espírito, amém? Que nós venhamos aí estar verdadeiramente bebendo da fonte, daquele que vive e reina para todo sempre, amém? Quero trazer um bom dia especial que diz assim: é incrível como a vida é maravilhosa e nos proporciona um dia lindo como este para aproveitarmos em grande estilo, junto de quem amamos e com um grande sorriso no rosto. Bom dia, bom sábado, que não falte a alegria no rosto de cada um de vós e que, aleluia, o bem sempre prevaleça a qualquer outra sensação. Viver a vida é fundamental. Você pode fazer isso agora mesmo, nesse sábado repleto, aleluia, de energia positiva. E eu digo repleto, aleluia, do poder sobrenatural do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco. Se você está de posse aí das Sagradas Escrituras, vamos abrir aí em Miqueias, capítulo 1. E a palavra do Senhor veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, a casa Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos e preste atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós. O Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se desterrarão, e os vales se fenderão, e a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam a um abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso falarei de Samaria, um montão, aleluia, farei de Samaria um montão de pedras, pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Versículo 7. E todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei e gemerei, andarei, despojando eu nu. Farei lamentação como de chacais,
e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é cruel e incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gade, nem chorareis muito. Resolve-te no pó, ou melhor dizendo, revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa a morada de Safir, em vergonhosa nudez. A morada de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Versículo 12. Porque a morada de Morote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém, até os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presente a Morazete Gade. As casas de Aquisibe se tornaram engano para os reis de Israel. Versículo 15. Ainda trarei a ti, ó moradores de Meressa, aquele que te possuirá, chegará até Adulão, a glória de Israel. E faze-te calva, e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Tremendo o juízo que Deus traz através de Miqueias sobre Israel. E a gente vê Deus triste, envergonhado com a sua noiva. A gente vê Deus triste e a sua noiva está a transgredir, se prostituindo e andando nu. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, voltar para a presença daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Israel. Então, eu quero trazer aqui 2 textos para nós estarmos trabalhando a respeito de Miqueias. E um começa desta maneira: Miqueias foi o profeta levantado por Deus para profetizar em Judá, num período importante de sua história. O profeta Miqueias também é o autor de um livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. Em seu livro estão as únicas informações acerca de quem foi Miqueias na Bíblia. Embora seja citado brevemente por Jeremias 26, verso 18. O nome Miqueias significa quem é como Jeová. Miqueias é um nome hebraico muito comum, que pode ser soletrado de diferentes formas, como Mica e Micaías. A história de Miqueias. O profeta Miqueias era natural de Morazete, uma cidade de Judá, por isto ele é designado como moratista. Miqueias 1:1. Isso significa que Miqueias era um estrangeiro em Jerusalém. Acredita-se que Morazete fica a cerca de um pouco mais de 30 quilômetros de Jerusalém. É possível que Miqueias tenha vivido num ambiente rural, mas falta evidências para caracterizá-lo como um homem do campo. Alguns intérpretes conjecturam que Miqueias era um fazendeiro, porém isto é apenas uma especulação como base em certos detalhes de seu livro. Seja como for,
embora ele fosse natural de uma cidade do interior, Miqueias está atento às corrupções das grandes cidades de Israel e também de Judá. O Senhor, ele fala com Miqueias. O Senhor, ele está indo até Miqueias. O Senhor, ele fala através do Espírito Santo de Deus a Miqueias. Ele fala a respeito do seu povo, o seu povo que a cada dia, a cada instante, caminha a passos largos, aleluia, longe do autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, em nome de Jesus, nós precisamos buscar aquele que tem feito toda a diferença na minha vida, aquele que tem feito toda a diferença na tua vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, em nome de Jesus, venhamos buscar ao Senhor em todo tempo, lugar, colocar nosso coração nele e falar: Senhor, esteja mudando a minha história. Eu quero andar conforme o teu querer. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero buscar a tua presença santa. Então venha e opera conforme a tua vontade sobre a minha vida, sobre os meus. Que a minha casa seja uma bênção diante do Senhor. Profetiza, clame, fale com Deus. E assim Deus operará esse milagre que tanto desejamos, esse milagre que tanto queremos para a nossa vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então o profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Muito provavelmente eles se conheciam. E talvez isso possa explicar a clara semelhança numa pequena parte dos seus textos. Isaías capítulo 2, do 2 a 4, e Miqueias 4:1, de 1 a 3. Em seu livro, Miqueias mostra ser um habilidoso escritor. Ele organiza e alterna temas em sua narrativa com muita rapidez e capacidade. Ele também mostra grande eloquência, coragem e autoridade ao falar. O ministério do profeta Miqueias. O profeta Miqueias exerceu seu ministério durante os reinados de Jotão, 742 a 735 a.C., Acaz, 735 a 715 a.C., e Ezequias, 715 a 735 a.C. Ele dirigiu-se sua mensagem tanto ao reino do sul quanto ao reino do norte. Por isso, sua profecia completa as cidades de Jerusalém e de Judá, Samaria e também Israel. No tempo do ministério do profeta Miqueias, havia um grande contraste social. A classe rica e poderosa oprimia e explorava os pobres, que muitas vezes viviam na linha da miséria. Os grandes proprietários de terra contavam com o apoio dos políticos e religiosos corruptos de Israel para obter vantagem sobre os que nada tinham. O resultado disso é que toda a nação tornou-se moralmente corrompida. Miqueias capítulo 2, do versículo 2, aleluia, Miqueias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Também Miqueias 3, aleluia, também o 3. Miqueias capítulo 6, 9 ao 16 e também 17, de 1 a 7. Alguns estudiosos sugerem que o profeta Miqueias exerceu seu ministério entre classes mais humildes da nação, enquanto Isaías profetizava em Jerusalém. Mas é difícil delimitar sua atuação nesse sentido. A cidade de Jerusalém muitas vezes foi o centro de sua mensagem, e o profeta denunciou os mais poderosos do reino. Continua tudo a mesma coisa. Nós precisamos mergulhar somente, aleluia, naquele que vive e reina para todo sempre. Ele é,
aquele que nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã. Então que Deus esteja aí operando, aleluia, na minha vida, Deus esteja operando na sua vida, Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém? Então que Deus esteja aí fazendo com que nós venhamos buscar a sua presença, que nós venhamos estar nos doando a Ele. Então a profecia de Miqueias foi um contexto de desigualdade e corrupção que Deus levantou o profeta. Miqueias anuncia, aleluia, Deus levanta Miqueias para anunciar, o juízo de Israel, a conclamar o arrependimento em Judá e apontar para a esperança num tempo de crise, num tempo de desesperança. Quando tudo parecia perdido, o profeta Miqueias trouxe a palavra de juízo para anunciar que Deus usaria a Síria como um instrumento de julgamento contra o seu povo, contra os pecadores. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes nós temos ouvido isso nas Sagradas Escrituras? Deus trazendo um povo para usar como instrumento, como vara, para estar disciplinando o seu povo. Isso não é diferente nos nossos dias atuais. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, olha, eu não sei qual a direção tomar, mas eu peço ao Teu Espírito Santo que esteja me capacitando. Eu quero ser verdadeiro, eu quero a cada dia me alimpar mais para estar, aleluia, andando segundo a Tua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero andar segundo o rumo deste mundo, mas eu quero andar segundo as Tuas diretrizes. Que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, infinitamente mais sobre a tua vida. Então, tal como Miqueias, o profeta Miqueias profetizou, os assírios eles marcharam contra Samaria e a destruíram em 722 a.C. Está aí em 2 Reis, capítulo 17, do verso 1 a 6. Os assírios, sob a liderança do rei Senaqueribe, também avançavam contra Judá, chegando até perto de Jerusalém. Miqueias, capítulo 1, aleluia, verso 8 ao 16. Mas durante o cerco da cidade de Jerusalém, o rei Ezequias se arrependeu. Deus teve misericórdia de seu povo, fazendo com que o exército da Síria recuasse. Jeremias, capítulo 28, versículo 18 ao 19. A profecia do profeta Miqueias também serviu para preparar os judeus para o exílio babilônico. O profeta falou acerca da restauração futura de um remanescente de Judá, mediante a misericórdia e a graça de Deus. Então, apesar do julgamento divino por causa do seu pecado, o povo da aliança seria libertado, restaurado e abençoado, mas o cumprimento pleno da profecia de Miqueias sobre o tempo, aleluia, de restauração, libertação e paz alcançados, aleluia, somente em Cristo. Miqueias profetizou que a casa de Davi seria erguida mais uma vez, depois do cativeiro, e reinaria sobre o mundo inteiro, trazendo paz para o povo de Deus. Miqueias capítulo 5, do verso 1 a 6. Esses acontecimentos tiveram início na primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua completude, com o seu retorno. Amém? Então, a gente vê aí verdadeiramente Deus vindo com um braço forte sobre o seu povo para o disciplinar. A gente vê Deus ele agindo como juiz no Velho Testamento. E a gente vê no Novo Testamento, Jesus ele vem a cada momento como um advogado, advogando as nossas causas. Mas nem por isso, muitos amados irmãos que têm
andado fora dos caminhos do Senhor, tem deixado de receber o juízo. Nós vivemos no tempo da graça, mas nós não podemos dar ocasião à carne, dizendo que estamos no tempo da graça e que Deus não vai agir como juízo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar com o coração em Deus, voltado para Ele. Nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Ele é, aleluia, fogo abençoador, mas é fogo consumidor. Nós precisamos entender isso. E assim, conforme nós estamos vendo aqui no livro de Miqueias, a gente continua vendo durante todo o Novo Testamento. A gente vê quantas vezes, amados irmãos, a gente olha para trás e vê o juízo de Deus acontecendo. E quantas vezes homens foram apedrejados, quantas vezes, meu amado irmão, homens, aleluia, foram consumidos quando a terra abriu a boca e engoliu. A gente precisa entender que Deus, Ele ainda vem nos dias de hoje. E a gente precisa colocar o nosso coração em Deus, falar: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso ser restaurado, eu preciso da Tua mão poderosa. Eu preciso, aleluia, estar recebendo de Ti. Eu preciso, ó Pai, estar, Senhor Deus, em profunda harmonia com o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos colocar o nosso coração em Deus. Vamos clamar a Ele e falar: Senhor, o Senhor tem a primazia na minha vida. Eu quero entrar no segundo texto. O segundo texto eu coloquei aqui, é como Jesus ele é apresentado, né? Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. O livro de Miqueias vem provavelmente de uma palavra cujo significado é: quem é semelhante a Jeová? Ele era moratista, ou seja, originário de Morosete Gade, Miqueias, de 1:14. Um povoado localizado a cerca de 35 quilômetros de sudoeste de Jerusalém. Era uma cidade conectada a uma rede de fortalezas militares distribuída ao longo das extremidades das colinas. Diferente de outros profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias não descreve como, aleluia, se deu o seu chamado inicial para o seu ministério. O primeiro versículo do seu livro menciona apenas a palavra do Senhor veio a Miqueias, em forma de visão, isto é, uma manifestação sobrenatural, fazendo dele um mensageiro do Senhor. Em seu livro, o Deus invisível se torna audível. Essas experiências, aleluia, com o nosso Deus, amados irmãos, você, aleluia, que tem se separado, você que tem buscado, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar, assim como Miqueias, na sua presença e denunciar, aleluia, todo o erro, toda a maldade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Então, o contexto histórico, aleluia, desse livro, do livro de Miqueias, Miqueias profetizou principalmente no reino do sul, durante os reinados de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Tendo sido contemporâneo de Isaías, seu ministério floresceu entre 738 e 722 a.C., num período em que o Império Neo-Assírio estava surgindo como uma grande potência sob o comando de Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser III, lançando a Síria numa ambiciosa política de expansão imperial. Mais uma vez, vamos encontrar a injustiça social sendo combatida na mensagem profética. No tempo de que Miqueias, aleluia, no tempo de Miqueias, riqueza e poder andavam lado a lado, concentrando-se, como sempre, nas mãos de uns poucos. A cobiça e a corrupção corriam soltas, bem como falsos profetas que viviam enganando o povo. Assim sendo, o povo julgava-se no direito de receber as bênçãos e a proteção de Deus. Como, meu amado irmão,
como, minha amada irmã, que o povo se prostituindo na presença do glorioso Deus de Israel. O povo, aleluia, andava desviado. Como vai receber as bênçãos do Senhor? Não tem como. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando a senhora, toda a família. Feliz sábado, um bom final de semana para todos meus amados irmãos. Então o povo andava, aleluia, se desviando, se prostituindo. A gente lê o livro que, aleluia, Miqueias fala sobre prostitutas. Então o povo, ele se assemelhava, amados irmãos, ali recolhia ofertas de prostituição. Que situação difícil, Miqueias aí condena a este povo. Então os falsos profetas traziam as falsas esperanças para o povo de Israel nessa época. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, que essas falsas esperanças que nós temos aí também encontrado nos nossos dias, nós venhamos aí estar verdadeiramente mergulhando no poder sobrenatural de Deus. Porque isso, aleluia, tem, aleluia, nos aborrecido, isso tem causado, aleluia, perca de tempo na minha vida, falsas esperanças na tua vida também. Assim como Isaías, Oséias e Amós, Miqueias enfatiza que a fé verdadeira produz justiça social e santidade prática. Dentro de outras coisas, profetizou sobre o exílio babilônico, capítulo 4, verso 10, o regresso do cativeiro e a fartura, a paz, aleluia, a paz e a supremacia do remanescente de Deus. Capítulo 4, verso 1 a 8, 7, 11, 14, 17. Mas como um dos profetas messiânicos pronunciou o nascimento do rei Jesus Cristo em Belém. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governo sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias capítulo 5, verso 2. A sua profecia pode ser dividida em 3 blocos, ou 3 sermões. Em primeiro lugar, ele descreve a aproximação dos 2 reinos, particularmente várias cidades e vilas da sua própria vizinhança. Na segunda parte, ele passa a revelar os futuros e melhores destinos do povo, demorando-se em considerações sobre felicidade e a glória da igreja no reinado do Messias, e voltando depois à libertação mais próxima, aleluia, dos judeus e a destruição do poder assírio. Finalmente apresenta a pureza, a justiça e a racionalidade das recomendações divinas, fazendo contrastes com a ingratidão, a injustiça e a superstição que causaram a ruína do povo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Irene Carvalho, Deus esteja abençoando a senhora, seja bem-vinda. Então, que Deus esteja aí dando a senhora e toda a sua família um bom final de semana, em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, a gente contrasta aqui o amor de Deus, que, aleluia, ele nunca cessa sobre a minha vida, sobre a tua vida. E a gente, ao longo do tempo, a gente olha esse último parágrafo que nós aqui lemos. A profecia pode ser dividida em blocos, mas a gente olha a glória da igreja no reinado do Messias, e voltando depois, a libertação mais próxima dos judeus e a destruição do poder assírio finalmente apresenta a pureza e a justiça e a racionalidade das recomendações divinas, fazendo um contraste com a ingratidão, a injustiça, a superstição que causaram a ruína do povo. A gente continua nesse mesmo debate, a gente continua, amados irmãos, nesta mesma pegada. Assim conforme foi com Israel no passado, assim está sendo comigo, contigo ainda hoje. E o que vale, o que nós nos valemos, é a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, amados irmãos, conforme diz
em 2 Pedro ele diz que falsos profetas seriam introduzidos nos nossos tempos, assim conforme têm sido introduzidos. E segundo Pedro diz que enganariam a muitos, até mesmo os escolhidos. E a gente precisa entender, nós precisamos entender que Deus, Ele com seu eterno amor, com seu eterno carinho, com seus braços abertos, Ele quer me abraçar, Ele quer abraçar você, Ele quer que você venha se entregar a Ele, para que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha te dar a melhor direção, para que você possa ter discernimento de tudo aquilo que está sendo falado. A gente precisa entender, meu amado irmão, aleluia, que o Senhor, o Deus de Israel, Ele tem falado através do seu Espírito Santo comigo, contigo, para nós estarmos aí colocando a nossa vida, aleluia, no altar do Senhor. O texto mais difícil que nós vamos estar trazendo a respeito de Miqueias é o texto que me chamou mais a atenção, foi o relato do profeta quando diz, por causa disso, ele está dizendo, por causa de toda essa corrupção, por causa de toda essa prostituição, por causa de toda essa entrega à idolatria, ele diz assim, por causa disso chorei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. A Miqueias capítulo 1, 8 e 9. Você é capaz de imaginar um profeta andando pelas ruas nu e descalço, uivando como um chacal, anunciando o juízo de Deus? Pois bem, essa foi a forma de protesto encontrado por Miqueias para demonstrar a indignação de Deus e também a sua relação ao pecado do povo. Os indivíduos eram perversos e tramavam o mal, agiam sem escrúpulos, cobiçando campos, terras e casas, tomando para si mesmo que tivessem que defraudar os outros. Os falsos profetas proclamavam mensagem de acordo com as suas, aleluia, propinas que recebiam, aleluia, dos interessados e se opuseram, aleluia, aos pronunciamentos do julgamento de Miqueias, impedindo de profetizar, só para ter, aleluia, só para nós termos uma ideia. Além dos pecados mais comuns, como a rebelião, a idolatria, Samaria imitou os seus vizinhos perversos, permitiu a prostituição, que fazia parte do culto. A prostituição era como se fosse, a casa do Senhor era como se fosse zona, era como se fosse a casa das meninas, era como se fosse uma situação assim de perversidade, como se fosse uma terma. Então eles permitiram, amados irmãos, essa prostituição que fazia parte do culto, aleluia, cerca de certas divindades. As ofertas deixadas no templo era preço da prostituição, ou seja, pagamentos pelo serviço de prostitutas. Todas as suas imagens esculpidas serão, aleluia, despedaçadas, e todos os ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que, aleluia, ele ajuntou Samaria, como foi o ganho da prostituição, o salário da prostituição, tornará a ser usado. Miqueias, Deus estava furioso. Deus ainda continua furioso. Deus ainda continua, amados irmãos, vindo, aleluia, cobrando de mim e cobrando de você. Quantos, amados irmãos, têm se vendido? Quantos têm se dado a luxúrias? Quantos têm se dado a bebedice?
quanto tem se dado a glutonaria, quanto tem, aleluia, se dado as vantagens. E nós precisamos buscar o nosso Deus. A gente olha aqui no Velho Testamento, quando nós falamos a respeito de outros profetas, assim como Miqueias. A gente olha Oséias, ele saindo, aleluia, buscando uma mulher de prostituição. Se fosse nos nossos dias, a gente vai lá, esse pastor agora, ele perdeu a cabeça. Esse pastor está sem foco, o Espírito Santo se afastou dele. Quando a gente olha, aleluia, o texto que chamou mais atenção aqui, que diz assim: chorei, lamentarei, andarei descalço, uivarei como um chacal, gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável. Se a gente olha assim um profeta andando descalço e nu para a rua fora, fala assim, ele está cheio de espírito maligno. Se a gente olha um profeta hoje, se a gente olha um homem, uma mulher de Deus fazendo tal coisa, falando o demônio se apossou da vida desse tal. Mas a gente olha Miqueias, a gente olha também Oséias, ele se colocando de tal forma que Deus está se sentindo. A gente olha Oséias falando assim, olha, Oséias, faz tal coisa, porque eu estou me sentindo desse jeito. Eu estou me sentindo como um marido traído, eu estou sentindo que a minha esposa é como uma prostituta, ela tem adorado a vários deuses, ela tem adorado os deuses das nações. Nunca se houve tal coisa que uma nação largasse o seu Deus, nem que seja um Deus de madeira, um Deus de prata, um Deus de pau. Elas não largaram, mas o meu povo Israel, ele tem largado a minha presença, ele tem, aleluia, ido após outros deuses. E a gente olha, Isaías ele fala, Isaías ele é bem claro, Isaías, aqui no capítulo 1 de Isaías, nós, aleluia, precisamos, aleluia, está nos instruindo a respeito de tudo aquilo que Deus, aleluia, tem falado conosco, que a gente precisa nos colocar na presença desse glorioso Deus de Israel. A gente vê Isaías e ele diz assim, Isaías, preste bem atenção, no capítulo 1 de Isaías, ele diz assim, a visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céu, e presta ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo, aleluia, não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram contra o santo Deus de Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigado? Se mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma, todo o coração está fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa casa está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos, aleluia, os devoraram, e a vossa presença está devastada como uma subversão, aleluia, de estranho. A filha de Sião, aleluia, se ficou como uma cabana na vinha, como uma choupana no pipinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não deixasse um remanescente, já, aleluia, seríamos como Sodoma, aleluia, semelhante a Gomorra. Já imaginou o entristecimento do nosso Deus? Já imaginou como Deus está triste, como Deus está irado? Já imaginou como Deus ele tem buscado a minha pessoa, como Deus tem buscado a tua pessoa? Mas nós, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos olhar para Deus. Nós vivemos, amados irmãos, no nosso mundo político, uma massa de manobra, quando nós somos julgados de um lado para o outro, e as pessoas vão colocando aí no Kawaii, vão colocando no Facebook, no YouTube, e muitas vezes a gente está sendo usado como massa de manobra. É como se fosse uma guerra fria, um fala uma coisa de um lado, outro fala uma coisa do outro, mas a gente precisa, aleluia, buscar o Espírito Santo de Deus para ver o que é verdadeiramente verdade. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos tomado isso para as nossas vidas, mas a nossa esperança não está, aleluia, num governo político, a nossa esperança está num governo espiritual.
o Senhor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos irmãos, amados irmãos, quantas irmãs, aleluia, estão divididos, amados irmãos, politicamente, um ficou sem falar com o outro. As situações, amados irmãos, a cada dia, elas se tornam cada vez pior, e a gente olha a mão de Deus agindo no nosso meio. A gente tem olhado a mão de Deus, aleluia, assim como o Senhor, o Deus de Israel, ele traz Nabucodonosor sobre a cidade, aleluia, de Judá, e destrói toda a cidade e leva todo o povo cativo. Assim, amados irmãos, nós estamos cativos nas mãos do opressor. Nós temos a única salvação, é nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é quem vai fazer toda a diferença na minha vida, vai fazer toda a diferença na tua vida. Ele é quem vai entrar com as providências, aleluia, que tanto queremos, que tanto precisamos. Então, a gente fica aqui, aleluia, com o coração quebrantado, com o coração, aleluia, triste de ver tanta coisa. A gente olha, o texto mais, aleluia, que tocou o meu coração, impressionante como, aleluia, essas coisas têm acontecido e aconteceram. Diz assim: impressiona-me a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Viver pela graça e saber que apesar de nós, as misericórdias do Senhor, elas se renovam nas nossas vidas todos os dias, como, aleluia, nos diz Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Mas a gente olha o juízo e o castigo de Deus, que são inevitáveis, mas Ele sempre está pronto, aleluia, para nos estender o perdão. Então Deus, Ele estende o perdão, Deus estende as suas mãos, mas nós precisamos colocar o nosso coração nele. Então, amados irmãos, a prova disso é que apesar de toda idolatria, rebeldia, prostituição cometida pelo povo, o perdão de Deus veio. Quem é incomparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esquece as transgressões do remanescente, aleluia, da sua herança. Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Interessante notar que Miqueias fala do remanescente, isto é, aquele, aleluia, que depois de sofrer o castigo pelo seu pecado, é alcançado pela misericórdia de Deus. Em Colossenses a gente costuma falar que ele tira do império das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. Por outro lado, o remanescente entre as nações é como um leão entre os animais da selva, isto é, alguém que supera todas, aleluia, todo o seu orgulho, coragem e bravura. É como um leãozinho à procura de caça entre os rebanhos de ovelha, isto é, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Essa profecia é cumprida na igreja, entre aqueles que serão, aleluia, salvos. O povo de Deus é como aroma da vida, mas entre aqueles que perecerão, ele é cheio, aleluia, glória de Deus. Aqueles que perecerão, ele é cheiro de morte. Terrível, terrível. Lerei, aleluia, aqui novamente. Essa profecia é cumprida na igreja. Entre aqueles que serão salvos, o povo de Deus é como aroma de vida, mas entre aqueles que perecerão, é cheiro de morte. Conclusão. O livro de Miqueias se baseia em seu desfecho na esperança messiânica. Somente o reino do Messias permanecerá para sempre. E somente aqueles que recebem o Messias e vivem em santidade e piedade precisam estar cientes de que sofrerão o mesmo destino das nações inimigas. Sua mensagem é uma mensagem de esperança e, ao mesmo tempo, de juízo quanto ao povo de Deus
confessar seus pecados, o Senhor terá compaixão deles, apesar de não merecerem. Deus, aleluia, trará de novo a compaixão sobre cada um de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele vem e Ele opera na minha vida, Ele opera na tua vida. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer um exame de consciência. Tem uma coisa chamada Sagradas Escrituras. Ela é a bússola da minha vida e a bússola da tua vida. Muitas vezes a gente olha para o povo de Bereia, o povo bereano, quando o pastor, quando o pregador, quando o apóstolo, quando o enviado, aquele que pregava, aquele que trazia a mensagem, o povo conferia na palavra para ver se era aquilo mesmo que estava sendo dito. Nós precisamos conferir na palavra. Nós precisamos mergulhar nesse livro da capa preta e falar assim: esta é a bússola que vai me levar a Jerusalém Celestial. Essa é a minha regra de fé e prática. Nós precisamos começar a buscar, a nos inteirar de tudo aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Nós precisamos buscar esse Deus, porque Ele é lindo. Ele vive, Ele reina para tudo sempre. Nós precisamos estar voltados ao Senhor. Nós precisamos estar a cada momento, a cada dia, falando com o Senhor: Senhor, eu estou disposto a servir o Senhor com amor. Eu estou disposto a entregar a minha vida, aleluia, nas tuas mãos. Então, não deixa, meu amado irmão, não deixa, minha amada irmã, de se entregar ao Senhor. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser o nosso Deus. Ele é verdadeiramente o nosso socorro e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, confia no Senhor, mergulha no Senhor, esteja se derramando nessa presença. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pelas minhas amadas irmãs e irmãos, ó Pai, que compareceram nessa manhã para estar recebendo, Senhor, do teu amor, do teu, aleluia, da tua grande e maravilhosa palavra. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando mais aos corações dos teus filhos, ó Pai, para que possam, ó Pai, entender, Senhor Deus, a tua sagrada Escritura. Ensina, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, pegando pelas mãos, ó Pai, conduzindo, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Aleluia, o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, oh Pai amado, o Senhor tem curado, o Senhor tem salvado, o Senhor tem levado para o céu. Então, Senhor Deus, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tempo, ó Pai, de nós estarmos adorando, ó Pai. Então, trabalha, Senhor Deus, na nossa mente, trabalha no nosso coração e faça, Senhor Deus, com que resplandeça, Senhor Deus, a tua luz sobre nós, para que nós jamais venhamos errar o caminho, mas que estejamos, ó Pai, segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Fala mais, Senhor Deus, ao teu povo, aos teus filhos e às tuas filhas. Assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, opera maravilhosamente. Amém e amém. Amém? Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, e tenha aí um feliz sábado na presença daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém e amém. Fica na paz. Um abração gostoso aí do pastor Carlos. Que Deus esteja aí potencializando, né, essa palavra dentro do teu coração e fazendo com que você seja verdadeiramente um instrumento usado na mão de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.